Amém. Muito obrigado, irmã Micheline. Tá? No dia de hoje, vamos considerar o terceiro capítulo da nossa confissão. Da Confissão de Fé Batista, do ano 1689. Vamos fazer a leitura do capítulo sobre o decreto de Deus. Diz assim: desde toda a eternidade, Deus mesmo decretou todas as coisas que iriam acontecer no tempo. E isto ele fez segundo o conselho da sua própria vontade, muito sábia e muito santa. Fê-lo, porém, de um modo em que Deus, em nenhum sentido, é o autor do pecado, nem se torna corresponsável pelo pecado, nem faz violência à vontade das suas criaturas, nem impede a livre ação das causas secundárias ou contingentes. Pelo contrário, estas causas secundárias são confirmadas em tudo, e em tudo isso aparece a sabedoria de Deus em dispor de todas as coisas e o seu poder e fidelidade em para fazer cumprir o seu decreto. Esse é o primeiro ponto que nós temos no capítulo 3 de 7. Tá? Temos 7 parágrafos. Hoje vamos fazer apenas o ponto número 1. Ao tratarmos sobre a doutrina do decreto de Deus, a forma correta seria que nós falássemos na doutrina do decreto de Deus e não dos decretos, como se fossem vários decretos. O decreto de Deus é somente um. Devemos fazer este estudo que está no capítulo 3 da Confissão simplesmente por causa da lógica. A lógica é aquela que coloca a doutrina do decreto no capítulo 3. Primeiro já vimos a base do estudo da teologia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a nossa base, é a autoridade. Creemos que a Bíblia não tem falhas, não tem erros, que a Bíblia é digna de ser recebida por todos. Consideramos que a Bíblia nos dá informação suficiente para podermos conhecer Deus. Então, por isso que no capítulo 1 da Confissão, nós temos as Sagradas Escrituras no capítulo 1. Depois de analisarmos a autoridade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a suficiência das Escrituras, querendo dizer com isso que nós, a teologia reformada, considera que só a Bíblia é suficiente e que não há necessidade, nenhuma necessidade, de qualquer outro elemento para que possa nos dar um conhecimento seguro de Deus. Só a Bíblia. É por isso que os reformadores utilizavam, tinha aquelas chamadas as cinco solas. Tá? E as cinco solas, a primeira vem com sola escritura. Depois que nós passamos pela autoridade das Escrituras, da palavra de Deus, nós que passamos pela autoridade da palavra de Deus, chegamos no estudo de Deus. Né? E aí falamos a respeito do ser de Deus, dos atributos de Deus. Hoje vamos considerar as obras de Deus. Então, quando nós, na teologia, nós estudamos Deus,
aí dividimos entre o ser de Deus e as obras de Deus. Passamos 2 meses tratando sobre o ser de Deus, ou seja, seus atributos comunicáveis, incomunicáveis, e também a respeito da Trindade, que é a base, o fundamento da nossa fé. Sem a doutrina da Trindade, nós não teríamos evangelho. É impossível ser crente se nós não temos um conhecimento claro da Santíssima Trindade. Hoje, nós passamos para o capítulo 3, que trata do decreto de Deus, e aparece no capítulo 3 da confissão, porque agora nós passamos a tratar ou estudar a respeito das obras de Deus. Qual foi a primeira obra que Deus fez? Provavelmente nós, quando escutamos esta pergunta relacionada com quais são as primeiras obras de Deus, obviamente que a maioria iria falar que as primeiras obras de Deus, ou a primeira, foi a criação do mundo angelical, e depois do mundo visível, a criação do mundo, do homem, de toda a criação. Mas a teologia coloca, antes dessas obras de Deus, coloca a doutrina do decreto antecedendo a criação. Porque a doutrina do decreto de Deus é aquela doutrina que nos diz que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, primeiro, antes de criar, Deus decretou. Ou seja, Deus planejou, programou tudo aquilo que iria fazer, o que iria acontecer no tempo, no espaço. Por isso que a doutrina do decreto é o capítulo na confissão que vem depois da doutrina de Deus. Quando nós, então, falamos a respeito da doutrina do decreto, devemos sempre considerar que esta é uma doutrina que deve provocar em nós uma santa consolação. Hoje, na igreja evangélica, em toda essa parte do mundo, de certa forma, há uma rejeição muito forte a esta doutrina. Há objeções muito fortes, principalmente dos arminianos. Com relação à doutrina do decreto de Deus. Mas para nós, os crentes, a teologia reformada considera que a doutrina do decreto de Deus é uma doutrina fundamental para a nossa fé, e ela, entre outras coisas, é uma doutrina que ela traz profunda consolação para a vida dos crentes. Por quê? Porque nós cremos que tudo está nas mãos de Deus. E que não há nada que aconteça que não seja ou não passe pela vontade de Deus. Então, o tema, por exemplo, dos infortúnios da vida, dos fracassos da vida, da morte, das doenças e muitas outras coisas que acontecem com a nossa vida cristã, às vezes nós podemos atribuir a Deus alguma espécie de despropósito, como que Deus perdeu o controle, como que Deus está em problemas, que Deus não sabe o que está fazendo. Porém, a doutrina do decreto é um consolo para nós, muito grande, porque nós sabemos que nós descansamos nas mãos de Deus. E como disse Jesus no seu Sermão do Monte, ainda que nós estejamos muito ansiosos e preocupados,
nós não podemos nem sequer, pela força da nossa vontade, mudar a cor de um fio de cabelo. Nós não podemos acrescentar nada à nossa estatura, por mais ansiosos que sejamos. Às vezes nós temos temor da morte, ou como que nós vamos terminar os nossos dias, ou será que os nossos filhos vão ser realmente crentes? Vão temer ao Senhor e tudo aquilo? Então, a doutrina do decreto é uma doutrina que traz consolação. É uma doutrina que nos lembra que o trono não está vazio, que Deus está no trono, que Deus governa sobre tudo e que não há nada que escape do seu controle. Há coisas que nós não entendemos. Há muitas coisas que nós não entendemos, principalmente aquelas relacionadas com o pecado, que nós não entendemos. Há certas coisas que vão acontecer conosco que nós não vamos entender. Mas a doutrina do decreto nos leva a crer que nós devemos descansar no Senhor, descansar em Deus, porque Ele tem o controle de tudo, absolutamente de tudo. Também, em forma de introdução, nós jamais devemos nos aproximar da doutrina do decreto de uma forma filosófica. Aliás, nós devemos ter um cuidado enorme, muito grande, com o tema da filosofia. São duas coisas completamente diferentes. A filosofia, que é a capacidade que tem certos seres humanos para questionar as coisas, devemos nos ver livres desse espírito filosófico. A Bíblia a Bíblia não vê com bons olhos a filosofia, a atividade filosófica. Inclusive chama de vãs filosofias. Num momento determinado, o apóstolo Paulo. E a filosofia, ela tem como ciência, tem feito uma oposição muito grande ao evangelho. Você deve lembrar que o gnosticismo foi uma das heresias que sempre assolou a vida da igreja. Fruto disso, surgiu a heresia que Jesus não era Deus. Porque é impossível, se a carne é má, é impossível que Deus tenha habitado num corpo pecaminoso. Nós não podemos nos aproximar desta santa doutrina com raciocínios filosóficos, questionar. Por exemplo, quando nós estudarmos a respeito da doutrina do decreto e tratarmos a respeito do quesito aí infralapsarianismo e supralapsarianismo, temos que ter muito cuidado com isso, muito cuidado, porque podemos cair no abismo da filosofia e começarmos a relativizar as coisas das quais nós não temos autoridade para mexer com aquelas coisas. Eu sei que nós devemos tratar a questão do supralapsarianismo e do infralapsarianismo, porque tampouco a Bíblia não suprime a lógica, o raciocínio lógico, mas sempre há uma advertência da palavra de Deus para recebermos a palavra de Deus como crianças, como um menino que confia na verdade absoluta de Deus. Então, devemos nos aproximar desta santa doutrina como crianças, buscando o conhecimento que vem da mão de Deus. E onde a Bíblia não tem voz, nós nem sequer devemos dar ouvidos. Entendeu? Onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos dar ouvidos. Muitas questões, são muitos temas. Por exemplo, com relação à origem da alma,
como que a alma finalmente ela se divide. Como é que um ser humano surge? Como é que um ser humano é criado, é formado? Então devemos nos aproximar sempre com fé no coração. E a Bíblia não suprime o raciocínio lógico, mas faz uma advertência para sempre estarmos ou a fazermos uma abordagem da verdade das Escrituras apenas com a cabeça, apenas com o intelecto e o coração longe, muito longe das coisas de Deus. Algumas pessoas têm uma certa inclinação para o debate. Tem alguns crentes que gostam de debate. Não sei se você conhece alguém, mas você pode perceber que no debate, que às vezes é necessário um debate, mas geralmente você no debate você encontra duas coisas. Por um lado, você encontrará corações frios e temperamentos quentes. E no debate começa a pessoa a levantar a voz, e aí vem a ira. E a Bíblia também faz advertência com relação a essa questão do debate. Eu sei que a apologia também faz parte da teologia, mas também devemos ter muito cuidado com isso. Às vezes podemos cair no perigo de cair na área da apologia ou da apologética cristã e sempre estarmos falando contra os católicos, contra os espíritas, contra os adventistas, sempre apresentando o evangelho de uma forma negativa e não de uma forma positiva. Outra coisa que devemos também considerar é que, como já disse, né, que a filosofia ela tem causado seus prejuízos aos crentes e aquelas pessoas, inclusive, que estudam ciências humanas como sociologia, psicologia, filosofia, devem ter muito cuidado para não pegarem um sotaque, né? A influência dessas ciências, que em muitos casos vai diretamente contra a palavra de Deus. Nós devemos nos aproximar das Escrituras com temor, com um coração quebrantado, famintos, sedentos da palavra de Deus. Queremos aprender. Tem algumas pessoas que, quando se aproximam das Escrituras, é como que fizessem da palavra de Deus uma necropsia. Uma necropsia, quando a pessoa faz uma pessoa morre, né, e faz aquela operação para ver de quais foram as causas da morte. O médico vai e corta, rasga, não tem preocupação com o falecido. Algumas pessoas na teologia fazem esse tipo de coisa. Vão para a Bíblia para buscar textos. Vão para a Bíblia para buscar sermões, mas nunca para se alimentarem. Raramente você encontra, às vezes, esse tipo de pessoas que derramam suas lágrimas quando estão lendo a palavra de Deus. E devemos ter esse cuidado de... E nós somos bons para questionar. Para que nós não devemos nos estranhar, porque é um costume muito grande. É um costume, um hábito da natureza pecaminosa, questionar as coisas de Deus. Eu não sei como é que eu posso estar doente, estar passando por essas provações, eu tenho sido fiel a Deus, por quê? Por que morreu minha mãe? Por que morreu meu pai? Por que eles morreram sem salvação? Sim, sempre estamos sendo pressionados pela dúvida. Então, devemos ter muito cuidado para quando nos aproximarmos da palavra de Deus, recebermos toda a palavra de Deus. Tem gente que não aceita a doutrina do decreto. Que acontece? As pessoas passam a acreditar em coisas que elas querem acreditar.
elas tomam o cordeiro pascual, o cordeiro de Deus, tomam o cordeiro da Páscoa, né? E eles querem só o filé, querem só o pernil. E a ordem estabelecida por Deus é que o cordeiro devia ser consumido completo. Todo o cordeiro devia ser consumido. Assim também nós devemos consumir toda a palavra de Deus. Não só aquilo que eu gosto, mas também aquilo que às vezes não entra na minha cabeça, mas está claramente ensinado na palavra de Deus. Eu devo crer. Eu devo me curvar diante daquilo. É a palavra de Deus. Pela mesma razão, devemos sempre nos sujeitarmos à autoridade da palavra de Deus. Isso é fundamental. Pode ser que tenha coisas que eu não... Por exemplo, tem coisas na Bíblia que eu, pessoalmente, posso ter alguma dificuldade em entender. Como a própria doutrina, por exemplo, da Trindade. Mas não porque eu não entenda completamente, eu vou rejeitar essa doutrina. Eu, às vezes, não entendo todas essas coisas, porém, eu creio que isso que a Bíblia diz é verdade. E creio que é verdade porque a Bíblia diz. Ainda que todo mundo diga que não, a Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio. E se a Bíblia diz, eu vou crer. Se a Bíblia diz que foi Jonas que tragou o grande peixe, vou crer. Mas como a Bíblia diz que foi o peixe que tragou Jonas, eu creio nisso, na palavra de Deus. Dessa forma devemos nos aproximar das Escrituras. Tem muita gente que às vezes diz, a Bíblia diz que Deus amou Jacó, rejeitou Esaú. Não entendo isso. Eu não acredito nesse Deus. Mas, meu amigo, a Bíblia fala. Mas eu não acredito na soberania de Deus, que Deus controla tudo. Não acredito. Mas a Bíblia diz que Deus controla tudo. Além do mais, o ser humano é uma pilha de contradições. Porque ele não acredita que Deus controla tudo, né? Mas quando ele está num avião, no ar, ele acredita e agradece porque tem um controlador do tráfego aéreo, né? Se alguém dissesse para ele, rapaz, não tem controlador aqui. Ninguém controla o tráfego aéreo. Todo mundo é livre. O avião vai para onde quiser. Aí diz, não pode. Mas como são as coisas de Deus, não, Deus controla tudo. Não aceito isso. Mas quando o cara está num avião, ele fica caladinho, aceita que alguém controla, que alguém diz abaixe, suba, para a esquerda, para a direita. Isso ele aceita, né? Ele não acredita na autoridade de Deus. Mas quando ele entra num tribunal para ficar de frente com o juiz, o cara treme. Ele treme. Toda a sua ira, o seu orgulho, ele se desvanece diante de um juiz. O ser humano é contraditório, muito contraditório. Porém, temos esta santa doutrina que, para a glória de Deus, nos foi revelada na palavra de Deus. Não sei se alguém tem algum comentário nesta parte introdutória a respeito do decreto de Deus. Muito bem. Quando falamos no decreto de Deus, a doutrina do decreto de Deus, nós estamos falando que Deus, ele preordenou todas as coisas que iriam acontecer no tempo.
e no espaço. Isto Deus fez antes de criar o mundo. Quando? Na eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo entraram num santo conselho e disseram: vai acontecer isto, vamos fazer isto, vai acontecer isto. E esse decreto atinge as coisas grandes, eventos grandes na história, como a saída do povo de Israel do Egito, até a queda de um pássaro, até a queda de um passarinho. Atinge até o movimento da língua na boca de um cachorro. Porque quando os judeus, os israelitas, saíram do Egito, a Bíblia diz que nem a língua do cão se mexe se não for pela vontade de Deus. Tudo está controlado e dirigido pela soberana vontade de Deus. Os arminianos, eles não acreditam na doutrina do decreto, porque eles acham que esta doutrina ela violenta a liberdade do homem, especificamente o livre-arbítrio. Porém, a Bíblia é clara em afirmar que Deus, desde antes do mundo, ele decretou tudo o que iria acontecer. E ele disse, isto vai acontecer. E ele fez isso não por necessidade, nem também por um conhecimento antecipado dele. Como alguns dizem que Deus viu um filme. Deus viu o filme da história da humanidade e Deus disse assim, ali está o Rivelino, ele está levantando a mão para mim, ele está me aceitando como seu salvador. Eu vou incluí-lo então na lista dos escolhidos. Não, não foi assim. Deus decretou tudo conforme o seu desígnio, a sua vontade, e esta vontade vai prevalecer sempre. Bem disse o Dr. Lloyd Jones, Deus nunca pensa duas vezes. Deus não tem reuniões de emergência onde surgiu um abacaxi, o diabo aprontou e Deus tem que, de madrugada, fazer uma reunião para ver como vão solucionar o problema. Esse não é o Deus da Bíblia. Um Deus frustrado. O Deus da Bíblia é aquele que tem todo o poder no céu, na terra, faz tudo aquilo que ele quer. E ninguém pode detê-lo. Ninguém pode atrapalhar a obra, o agir de Deus. Com relação, se você pergunta, você diz assim, se Deus, desde antes da fundação do mundo, ele decretou tudo aquilo que iria acontecer no tempo, como pode ser, como podemos entender nós a questão do pecado? Deus é o autor do pecado? Deus criou o pecado? Deus programou a queda do homem? Se Deus fez tudo e a queda faz parte do decreto de Deus, então Deus é coautor do pecado. É autor da queda.
Mas a confissão de fé batista, e acho que a confissão de fé de Westminster, ela tem uma tendência nesse ponto, nesse quesito, para o que é conhecido como infralapsarianismo. Porém, hoje não vamos tratar especificamente disso, tá? Então, partimos falando o seguinte, com relação ao primeiro ponto da confissão. Desde toda a eternidade, Deus teve um plano imutável com referência à sua criação. Antes de criar, Deus planejou. Antes de criar, Deus decretou. Tudo tem um propósito para a glória do seu nome. Este plano de Deus compreende e determina todas as coisas, todos os eventos de toda espécie que venham a acontecer. Por mais que você tenha um médico de cabeceira, né? Você tenha um médico aí cuidando de você, você não vai viver um dia mais nem um dia menos. Vai morrer no tempo de Deus. E essa é a nossa fé. É a nossa confiança. Descansar nisso, no Senhor. Descansar que nós não podemos controlar tudo, que há coisas que nós não podemos controlar e que escapam do nosso controle. Mas não porque escapam do nosso controle, vão escapar do controle de Deus. De Deus. Deus tem o controle sobre tudo e todo. Este propósito de Deus, ele não é condicional em nenhum sentido. O que tu querendo dizer com isso? Que não é que depende do homem. Se o homem coopera, se o homem participa, o plano de Deus vai se cumprir. Mas se o homem se opor, se Deus disse que Jonas tinha que ir para Nínive, mas ele foi para Tarsis. Mas onde terminou Jonas? Finalmente, onde terminou Jonas? Em Tarsis ou em Nínive? O plano de Deus vai se cumprir. Sempre. Sempre. Não depende de condições. Se o homem quiser. Este plano de Deus é infalivelmente eficaz. Ou seja, ele vai se cumprir no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. Você pode lembrar muito bem da história de José no Egito, que os irmãos fizeram o mal, tinham inveja, quiseram destruí-lo, mas finalmente o venderam. E isso tudo ia de acordo com o plano de Deus. E finalmente José disse: vocês quiseram fazer o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para salvar muitas vidas no dia de hoje. O decreto de Deus sempre será cumprido. O plano de Deus, ele é perfeitamente consistente com a natureza e o modo de ação das criaturas individualmente envolvidas nelas. Aqui nós parecemos que somos livres, que fazemos tudo. Por exemplo, você com quem casou? Com quem foi que você casou? Os filhos que você teve? A profissão que você escolheu? A rota que você escolheu para viver? A cidade que você escolheu para morar? Você diz, fui eu que gostei, fui eu que quis, fui eu que decidi. Mas lá em cima tem uma frase escrita, mas eu
foi que decretei. A Bíblia, então, ela é clara em afirmar que Deus, desde antes da fundação do mundo, ele disse o que iria acontecer no tempo. Então, Deus tem um propósito em todas as coisas. Seu decreto é absolutamente perfeito. Nós podemos descansar completamente no Senhor, porque o decreto de Deus, ele está misturado, ele foi feito em base aos atributos de Deus. E como já vimos, Deus é justo, Deus é santo. Deus não é tirano. Deus é justo, é santo, é perfeito. Deus não erra jamais. Tudo faz de acordo com a sua vontade. E graças a Deus, porque é assim. Este plano, o plano de Deus, o decreto de Deus, sempre almeja a glória de Deus. Que Deus seja glorificado. Pode ser que nós não entendamos as coisas, principalmente as coisas relacionadas com tragédias, com a dor, o sofrimento, a tragédia. Pode ser que nós não entendamos, porque a vida do homem é como, às vezes, e claramente fala John MacArthur, a vida do ser humano é como um tapete que tem um desenho na parte de cima, muito bonito. Mas se você vira o tapete ao avesso, você vai encontrar um monte de fios que você não sabe para onde vai um, onde vai o outro. Mas se você vira o tapete, tem um desenho perfeito. Pode ser que eu não entenda todas essas coisas. E você também não entenda o sofrimento. Mas a Bíblia diz que Deus está no controle e que tudo vai se cumprir de acordo com a vontade de Deus. Eu queria contar aqui inclusive fazer aqui uma aplicação com relação a esta doutrina do decreto, já que nós vamos para o que a Bíblia fala sobre essa doutrina. Um tempo atrás, faz um ano aproximadamente, um amigo entrou em contato comigo, me escreveu desolado, desesperado e muito aflito porque o pai tinha morrido. E o pai tinha morrido de uma forma muito de uma forma muito rápida, imprevisível. O pai morreu acho que era um ataque ao coração. Teve uma parada. E não teve jeito de chegar à assistência médica. Quando chegaram os médicos, o pai já tinha falecido. E ele tinha uma relação muito forte com seu pai. Muito forte. Então, ele me escreveu que pensava que ia cair numa depressão e em um abismo muito grande por causa da dor. Porque, irmãos, aqui vou ser bem claro com vocês. Se há um golpe que é duro, duríssimo, é a questão da morte. A morte do pai, a morte de uma mãe, a morte de um irmão e, pior ainda, a morte de um filho. Então ele estava desolado e me escreveu para que eu pudesse ajudá-lo. Ele aqui de Sobral. Me escreveu para que pudesse ajudá-lo, para que pudesse encontrar consolo. E nessas horas é difícil poder consolar alguém que está sofrendo com a morte. Mas eu penso que foi o Espírito de Deus que me levou para esta doutrina. E eu fui escrever para ele uma mensagem e falei sobre a doutrina do decreto. Deus é soberano.
E ele tem o controle de tudo. Nada escapa do controle de Deus. Como foi certo que um dia nós viemos a este mundo pelo decreto de Deus, também há um dia em que nós temos que sair. E não vai ser nem um dia antes, nem um dia depois. Vai ser com 60, com 70, com 80, com 90 anos, mas isso vai acontecer. E eu disse para ele, na mensagem, ainda que você tivesse seu pai dentro de um hospital, ele ia morrer do mesmo jeito. Chegou o tempo de Deus. Chegou o dia de Deus. Depois de tarde, este rapaz me escreveu dizendo que nunca tinha pensado naquilo e que esta doutrina trouxe para a sua vida um profundo consolo, uma profunda paz. Deus está no controle. Deus dirige a história da humanidade. Deus tem as mãos limpas. Deus não peca. Deus é santo. Da mesma forma que, pela mesma razão que tudo aquilo que Deus faz é perfeito. Esta semana estava lendo a palavra e eu me encontrei com uma passagem ali em Lucas, quando ele recebe o discípulo de João Batista. João Batista tinha dito em João, nos primeiros capítulos de João, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é verdade? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou 2, 3 vezes João Batista. Mas um pouquinho mais para frente, João, quando ele cai preso nas mãos de Herodes, João chegou e mandou mensageiros para Jesus para perguntar se ele era, de fato, o Cristo ou esperariam outros. E Jesus não repreendeu João o Batista. Jesus disse: digam para João que está sendo pregado o evangelho, que os cegos estão recebendo a vista, que os mortos estão sendo ressuscitados e aos pecadores está sendo pregado o evangelho. Logo em seguida, Jesus falou para seus discípulos: bem-aventurados são aqueles que não acham em mim tropeço. Não se escandalizam comigo. Ou seja, nós contemplamos Jesus, o Filho de Deus, e ainda que não entendamos muitas coisas, nós podemos crer, descansar, que tudo aquilo que ele faz de uma forma perfeita, porque ele é perfeito. Então é um grande consolo para nós o que a Bíblia diz. Berkoff, quando ele descreve a doutrina do decreto, ele diz assim: o decreto é o propósito eterno de Deus, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual ele, para a sua própria glória, predestinou tudo o que acontece, das coisas maiores até as coisas menores. Tudo para a glória do seu nome. O decreto de Deus inclui a respiração, a saúde, a doença, a morte, a dor, a decepção, a solidão, a companhia, o amor, o afeto, a comida, o sabor. Tudo vem dele. Tudo. Vamos ver na palavra de Deus o que ela nos diz, que é o que nos interessa. Vou pedir que Antônio, Santos possa ler aí em Efésios,
capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. A irmã Luciana pode ler em Provérbios 16, 33. Provérbios 16, 33. Rivelino, Mateus 10, 29 e 30. Vamos primeiro com Antônio. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Amém. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém. Amém. Muito bem. Parece que você está em um parque de diversões, né? Muito bem. Tá. A Bequinha está com o pianinho dela. Muito bem. É a Fernanda, né? A Fernanda está fazendo jantar. Muito bem. Provérbios 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Amém. Mateus 10, 29 e 30. E a irmã Micheline pode abrir aí em Provérbios 21, 1. Tá? Não se vendem dois pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos, todos da cabeça, estão contados. Muito bem. Irmã Micheline, vou pedir de novo Provérbios 21, 1. Antônio, leia de novo Efésios 2, 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. A irmã Luciana, Atos 2, 23. Atos 2, 23. E Rivelino, Gênesis 45, 7 e 8. Provérbio 21, 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A todo quanto quer, o inclina. Muito bem. Efésios 2, 10. Porque nele somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Obrigado. Atos 2, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ok, obrigado. Gênesis 45, 7 e 8. Deus me enviou diante de vós para conservar vossas vidas na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Amém. Efésios 1, 11, que foi que leu o irmão Antônio, nos fala que a predestinação ou a doutrina do decreto atinge todo o sistema geral, todas as esferas da vida, atinge tudo, absolutamente tudo. Inclusive, na passagem que leu a irmã Luciana, de Provérbios 16, 33, que nos fala que até os
aparentemente eventos fortuitos, coisas que parecem assim de inesperados, estão nas mãos de Deus. Mateus 10, 29 e 30 nos ensina que até os eventos mais mínimos na criação, no planeta, os eventos mais mínimos estão na mão de Deus. Como a quantidade de cabelo que você tem na cabeça, que nós temos. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Até a queda de um pássaro. Nenhum cai por terra se Deus não permitir. Em Provérbios 21, que foi o que leu a irmã Micheline, até as ações livres dos homens, que parecem ser atitudes livres, da vontade espontânea do homem, são controladas por Deus. Vocês, alguns podem reclamar, às vezes dizer assim, eu não gosto do presidente que nós temos. Não gosto desse cara. Não gosto dessa mulher. Mas a Bíblia é clara em afirmar que ninguém chega ali se não for colocado por Deus. E às vezes reclamar, inclusive, do presidente da nação pode se constituir como uma falta de entendimento desta santa doutrina. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos nos curvar ante os presidentes e não, eles estão fazendo tudo bem. Não, eles são pecadores e têm muitas falhas. Mas a Bíblia diz que eles foram colocados ali por Deus. E se Deus não quisesse, não chegariam ali. Você vê que a doutrina do decreto atinge as esferas mais importantes da vida do planeta, de um país, de uma nação, de uma família, mas também atinge as coisas mais mínimas. Inclusive as ações livres dos homens. Diz a Bíblia aí em Efésios 2:10, diz claramente que as boas obras que nós fazemos, elas foram preparadas por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, se eu, por exemplo, eu tenho o desejo de ajudar alguém financeiramente, ajudar alguém, e você vai e faz. Isso vem de Deus. Isso foi colocado por Deus. Para a glória do seu nome. O decreto de Deus atinge, segundo Atos 2:23, atinge até as ações pecaminosas dos homens. Ali estavam os judeus, mataram Jesus, o julgaram de uma forma ilegal, cruel, mataram, pisaram, cuspiram no Filho de Deus. O Filho de Deus foi rejeitado numa cruz, foi pregado, crucificado numa cruz. E esses foram os judeus. Foram os judeus que fizeram isso. Mas Pedro está falando aí em Atos 2:23 que isso faz parte do decreto de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha pré-estabelecido, da sua presciência, daquilo que ele já tinha conhecido, decretado, ocorreu com relação ao Filho de Deus. E no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, até as coisas mais mínimas da sua vida e ministério encaixaram com o decreto de Deus. Por exemplo, quando diz o Evangelho, do Egito chamei meu filho, para que se cumprisse a palavra de Deus. Repartiram os meus vestidos, para que se cumprisse a palavra de Deus. Foi crucificado entre ladrões, para que se cumprisse a palavra de Deus. Tudo o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo
Isto se ajusta ao decreto de Deus. Os homens, os judeus, estavam cheios de raiva, mas eles estavam sem saber. Sem eles saberem, eles estavam cumprindo o decreto de Deus. E Gênesis 45, 7 e 8, que foi o texto que leu Rivelino, onde José fala aos seus irmãos a respeito da maldade que quiseram fazer com ele. Os irmãos de José. José depois, ele era um rapaz muito espiritual. Ele disse, vocês tentaram fazer o mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem. Olha, a doutrina do decreto ela é tão gloriosa, que até coisas pecaminosas que provavelmente tenham acontecido conosco, ou que alguém tenha feito algum mal contra nós, elas estão reguladas pelo decreto de Deus. Eu lembro, vou contar aqui uma pequena experiência. No ano 2015, nós estávamos formando a Igreja Batista Reformada aqui na cidade de Coronel, e com o apoio da Igreja Mãe, uma igreja arminiana. No ano 2015, eles mandaram uma carta dizendo que eles tinham acompanhado nossos sermões pela internet e eles descobriram que nós éramos calvinistas. Então, na carta, eles disseram, vocês têm 30 dias para deixar o templo. Vocês têm 30 dias para deixar o patrimônio. E vão-se embora para onde vocês quiserem. Mas vocês não ocupam o templo. Porque a igreja tinha comprado outro templo. A igreja tinha 2. Um tinha sido afetado pelo terremoto. Esse foi o que eles nos permitiram usar. Pois daí eles nos expulsaram. Eu batalhei para que isso não acontecesse. Falei com o presidente da convenção. Não teve jeito. E ficou assim no meu coração, como que amargura. Uma amargura de... Poxa, esses caras, só porque eu sou reformado, esses caras se acham no direito de botar a gente para fora? De nos expulsar da igreja? Porque nós cremos na palavra de Deus. Mas tentei me livrar da mágoa, do rancor, de tudo isso. E ficamos um tempo nos congregando na nossa casa. Tínhamos uma sala grande, ali estávamos todos por algum tempo. E o que foi que aconteceu depois? Depois chegou um matrimônio, um casal, e eles viram que nós estávamos todos juntos, muito apertados. E que foi que o irmão veio? O irmão veio e chegou e disse assim, pastor, eu quero dar de presente para a igreja um templo. Eu quero dar para a igreja de presente uma propriedade que seja da igreja para nos congregarmos. E ele foi e comprou e doou, que é onde nós nos congregamos hoje. Então, depois eu pensei, caramba, eu antes como que tinha reclamado porque tinha me expulsado, mas se não me tivessem expulsado, nós não teríamos templo hoje. Então, tudo se encaixa, tudo calça com a vontade de Deus. Aplicações práticas do decreto de Deus, não reclamemos. Não reclamemos. Se tem coisas que estamos envelhecendo, é a lei da vida. Não, que não quero ficar careca. Não, que não quero ficar... Não, que não quero isso. É a lei da vida, meu irmão. E agradecer por tudo. Não, que estão aparecendo rugas. São os sinais, meu irmão. São os sinais da sabedoria, meu irmão. Mas tem aqueles caras que querem ser rapazes a vida inteira. As mulheres querem ser novas, cada dia mais novas. E se olha no espelho, está envelhecendo. Meu irmão,
A doutrina do decreto nos lembra que devemos agradecer a Deus por tudo. Por tudo devemos agradecer. Estamos doentes? O Senhor sabe. O Senhor sabe, porque ali o Senhor nos quebranta. O leito da dor nos santifica. Ficamos bem mansinhos, não é não? Manso como um velhinho, doente. O Senhor faz tudo para a sua glória. Vamos ter momentos de tristeza, solidão, decepção, momentos de companhia, de prazer, de alegria, de vitória. Tudo isso de acordo com o decreto eterno de Deus. Muito bem, meus irmãos. As perguntas mais difíceis trataremos na próxima semana. Tá? Vamos falar um pouco sobre supra e infralapsarianismo e, principalmente, como conjugarmos esta questão do pecado com o decreto de Deus. Vamos fazer uma oração e estaremos despedidos. Pai, obrigado por esta oportunidade que tu nos concedes de estarmos juntos, apesar de estarmos tão longe um do outro. Senhor, aumenta a nossa fé para a tua glória. Arranque do nosso coração tudo aquilo que for inconsistente com a tua palavra, nossas reclamações, Senhor, as murmurações por causa da pandemia. Senhor, tu tens usado esta pandemia para a tua glória, para cumprir o teu decreto. Tu tens purificado a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos a enxergar estas verdades gloriosas da tua palavra, Senhor, e nos deleitarmos nela e poder aplicá-las no nosso dia a dia, Senhor. Abençoa as pessoas que moram conosco, que elas possam sentir o perfume de Cristo. Arranca o orgulho, a incredulidade, Senhor, que possa haver nos nossos corações e nos ajude a vivermos uma vida santa. Sermos fervorosos, queremos te pedir perdão, porque não temos buscado o teu rosto. Somos tão frios, tão indiferentes com as coisas espirituais, mas não acontece a mesma coisa com aquilo que nos provoca diversão, prazer, o entretenimento, Senhor. Somos apaixonados pela política, pelo esporte, pelo futebol, pelos programas de televisão, apaixonados por essas coisas. Mas essa paixão não é vista na nossa vida cristã. Nos perdoe, nos transforme, Senhor. E que teu Espírito venha renovar a tua igreja. E que estas verdades gloriosas sejam proclamadas no púlpito a cada dia, para a glória do teu nome. Abençoe cada um dos meus irmãos e a tua bênção, a do Pai, a do Filho e a do Espírito Santo seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Amém.